Fala pessoal, professor Murilo novamente aqui, agora trazendo então a parte 2 da nossa revisão dos nossos exercícios de física aplicada. Aqui a gente já vai começar então a falar sobre a análise de movimentos, né, conforme movimento variado. Então bora para lá sem mais delongas. Então nós temos aqui o exercício 7, né, o ruído de um trovão é ouvido em um local 3 segundos após ver o raio. Considere que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Ele não, né, nos definiu aqui que é um movimento uniforme, feito, ou seja, que a velocidade ela permanece constante, mas pelas informações o que a gente pode atribuir é que seja. Tá? E ele quer que a gente determine aqui qual é a distância que o raio caiu deste local. Tudo bem. Então, se a gente pegar aqui a letra A, irmos aqui desenvolver a seguinte relação. A gente pode pensar, olha, velocidade é o delta x, né, é o deslocamento usado pelo som, em relação ao delta t, que é o intervalo de tempo que isso aconteceu. Né? Como ele quer a distância, a gente está procurando o delta x. Logo, o delta x ele é velocidade vezes a variação do tempo, que é o nosso delta t. Então, pensando-se nisso, a velocidade é de 300 metros por segundo vezes 3, né? Foram 3 segundos, e nós teríamos aqui, então, como resposta, inclusive essa resposta está tanto quanto errada, né? Nós teríamos 340 vezes 3, e é 1020. Né? Então, a opção, na hora de colocar esse 2, sem querer foi posicionado na casa da centena. São 1020 metros. Né? A propósito, né, a questão B, ele vai fazer uma referência aqui a quando a pessoa ouvirá o trovão se ela estiver a 2040 metros do local. Perfeito? Logo, uma pergunta inversa, a letra A, né, te fornece basicamente o tempo e a velocidade para você chegar na distância. Aqui ele te fornece a distância. Se a gente partir do pressuposto da primeira, né, a gente já sabe que leva 3 segundos para percorrer 1020 metros. 1040 metros é exatamente o dobro, logo levaria-se também, né, no conforme o dobro do tempo. Então, se leva 3 segundos, levaria-se 6 segundos. Vamos fazer aqui, por questão de cálculo, né, para a gente verificar essa relação. Então, a gente sairia da mesma expressão, ou seja, velocidade ela é o x sobre o delta t, só que agora quem eu busco, né, não é mais o nosso delta x, e sim o nosso delta t. O nosso delta t, essa diferença, essa variação de tempo, né, o nosso intervalo de tempo seria dado pelo delta x dividido pela velocidade. Tá? Então, nós teríamos aqui 2040 metros dividido pelos 340 metros por segundo. Então, 2040 vezes 340, nós temos aqui exatamente 6 segundos. Né? Então, só uma correção. Neste caso aqui, nós teríamos 1020 metros. Peço perdão, pessoal, sem querer aqui, esqueci de pôr o celular. Vamos então para a nossa questão 8. Classifique o movimento em cada trecho do gráfico. O que ele quer que a gente faça a classificação? Né? Que tipo de movimento está acontecendo? Se acontece repouso? A gente tem aqui um gráfico, né, de posição pelo tempo, né? Então x medido em metros, tempo medido em segundos. A gente tem aqui 5 partes. Né?
Então, no primeiro momento, nós temos aqui um movimento progressivo, né? Então, ele é um movimento progressivo. Então, o nosso móvel ele está progredindo na trajetória. Como é uma reta, né, eu posso afirmar aqui que a velocidade é constante. Então, eu estou em um movimento uniforme, não um movimento passivo. Se já em 2, nós temos que o nosso móvel, né, ele ficou parado, né? Você não teve movimentação, ele não teve, durante 2 segundos aqui, não houve deslocamento. Ele permaneceu nos 20 metros, né? Nós temos aqui o repouso. 3, nós passamos a ter, nesse intervalo aqui de 4 segundos, né, de 4 até 8, 4 segundos, nós tivemos um movimento retrógrado. Ele retornou, então, dele. No número 4, né, no nosso intervalo 4, nós tivemos de novo uma região então, de repouso. E no nosso quinto ponto, né, nós passamos a ter aqui um movimento progressivo. Progressivo. Perfeito? Então a gente vai agora para o nosso exercício 9. Certo? Dois mísseis em treinamento de interceptação desloque-se em movimento retilíneo uniforme, numa mesma direção e sentido. Então, o gráfico representa o movimento desses mísseis. Então, o míssil A, azul, e o míssil B. Ele quer um instante em que o míssil B vai interceptar o míssil A e qual é a distância do ponto, né, interceptação ao ponto de lançamento. Então, qual é a distância percorrida ali que ele teve para fazer a interceptação? Qual distância ele percorreu? Para que a gente conseguir resolver essa questão, a gente precisa gerar as equações. Tá? Então, como que são movimentos uniformes, a gente vai usar as equações do movimento uniforme. Então, para o míssil A, x de A, a gente vai precisar do x de B. Lembrando que o ponto de encontro vai ocorrer quando o x de A for igual ao x de B. Tá? Tudo bem. Para o a posição que ele inicia é o zero. Zero mais velocidade vezes o tempo. Para o nosso B, ele inicia aqui no menos 400. Então, menos 400 mais a velocidade. Então, a gente vai ter que calcular essa velocidade. Tá? Como que a gente vai calcular essa velocidade? Através de informações do gráfico. Então, a velocidade do A vai ser o ΔX de A pelo ΔT. Pô, professor, mas como que eu vou saber isso? Olha, seguinte, gente, ó, eu tenho um ponto de referência onde que eu sei que ele se deslocou 300 metros, tá, em 2 segundos. Tá? Então, ele leva 2 segundos para percorrer 300 metros. Eu posso afirmar que a velocidade de A é 150 metros por segundo. Então, a posição de A é 0 mais 150 vezes o tempo. Já para B, velocidade de B, espaço aqui, tá? Velocidade de B, a gente vai ter aqui também para 2 segundos, ó, só que ele percorreu, no caso, 400 metros. Desceu lá do menos 400 e foi para o zero. Então, a gente teria 400 de deslocamento em 2 segundos. Leva a velocidade de B ser 200 metros por segundo. Então, o x de B vai ser menos 400, que é a posição inicial, mais os 200 vezes o tempo. Então, tenho aqui as nossas duas equações. O que a gente vai fazer? Igualá-las, né? Quando que vai acontecer o encontro, né, ou a intercepção?
quando as posições forem iguais. Então, a gente vai sair que a posição de A tem que ser igual à posição de B. Isso nos vai levar a 150 vezes T, que vai ser igual a menos 400 mais 200 vezes o nosso tempo. Tá? Isolando a nossa incógnita, a gente vai ter 150 vezes T menos 200 vezes T vai ser igual a menos 400, nos vai levar aqui 150T tiro 200T, menos 50 vezes o tempo, vai ter que ser igual a menos 400. Vou multiplicar a equação por menos 1, nós chegaríamos então em 50T igual a 400, que nos leva a T ser o número que vai multiplicar o 50, vai dar 400. Então a gente vai dividir por 50. Ficou, então, para nós aqui a mesma coisa que fazer 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 são 8 segundos. Tá? Então, quer dizer que o nosso querido míssil B, tá? Já que ele tem uma velocidade maior que a velocidade do A, o A saiu de uma posição à frente, ele vai interceptar o seu A, isso vai levar 8 segundos. Ele também quer a distância, né? A distância é calcular a posição que eles vão estar. Tá? Então, qual posição eles vão estar? Tanto faz eu calcular pela equação do A ou B, já que as posições serão as mesmas nesse ponto. Tá? Então, por questão de usar a equação de A, que ela é bem mais simples, ela é 0 mais 150T. Vai ficar 150 vezes 8. São 150 vezes 8. Nós temos, então, 1.200 metros. Temos aqui, então, a resposta da letra B. A letra A, e aqui nós temos a letra B. Vamos lá para o nosso próximo exercício. Uma chave cai verticalmente de uma ponte que está a 45 metros acima da. A chave atinge um barco de brinquedo que se está movendo com velocidade constante e se encontra a 12 metros do ponto de impacto, quando a chave foi solta. Qual é a velocidade do barco? Ótima pergunta essa, né? Pergunta bem interessante. Vamos fazer aqui a representação. Né? Aqui está a chave. Eu vou representar a chave. A chave está aqui. Né? Essa chave, eu estou pensando numa chave de ferro. Eu estou pensando numa chave. Essa chave, ela está a 35 metros acima da água. Estamos nessa água. O nosso barquinho, ele está aqui. Nosso barquinho. E ele está a 12. Bom, o que acontece? Vai chegar aqui o barquinho, ele vai percorrer esses 12 metros em uma certa tempo, tá? E a chave vai atingir ele certinho. Tá? Ou seja, o tempo que ele leva para percorrer os 12 metros é exatamente o tempo que a chave leva para cair. Então, se a gente calcular o tempo de queda da chave, a gente vai conseguir calcular quanto tempo leva para ele percorrer esses 12 metros. E daí eu consigo chegar nessa velocidade. Então, a primeira pergunta é qual é o tempo de queda? Quanto leva a nossa chave para cair esses 45 metros? A pergunta é esta. O que a gente vai usar? A gente vai usar a questão da queda livre. Então, a gente tem ali y, vai ter que ser igual a y inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Tá? A posição final, 0, no nível da água. A posição inicial é de 45. Como ela foi sob a velocidade inicial em y é 0,
menos meio. Vamos considerar a gravidade a 10. A gente vai ter na nossa equação 0 igual a 45 menos 5 vezes o tempo ao quadrado. Teremos 5 tempo ao quadrado igual a 45. Resolvendo essa equação, tempo ao quadrado vai ser 45 dividido por 5. Tempo ao quadrado vai ser igual a 9. Tá? Teremos que o nosso tempo ele vai ser a raiz quadrada de 9. Lembre-se que eu não estou colocando mais ou menos aqui, porque o tempo é uma grandeza que não assume valores negativos. Tá? Eles são valores maiores ou, no mínimo, igual a zero. Tá? Então, nós temos aqui que o tempo de queda é de 3 segundos. Ela vai levar 3 segundos para cair os 45 metros. Da mesma forma que ele vai levar 3 segundos para cair os 45 metros, esses 3 segundos é o tempo que o barquinho vai levar para chegar na posição de forma a ser atingido pela chave. Então, a velocidade do barco vai ser o ΔX dividido pelo ΔT. Nesse caso, o barquinho vai percorrer 12 metros em 3 segundos, e nos leva a uma velocidade de 4 metros por segundo. Ele vai fazer 4 metros por segundo, ele vai levar 3 segundos para chegar nessa posição. Da mesma forma, a chave vai levar 3 segundos para chegar nessa posição, acontecendo então o choque na forma exata, nesses momentos exatos dos dois. Bom, vamos lá para o nosso exercício 11. Um laboratório de pesquisa de gravidade zero do Centro de Pesquisas Glenn da NASA, dos Estados Unidos, dispõe de uma torre de queda livre com 150 metros de altura. Trata-se de uma torre vertical evacuada, qual evacuada, então eu não vou gera-se vácuo ali dentro, na qual, entre outras possibilidades, se deixa cair uma esfera de 1 metro de diâmetro, contendo ali instrumentos. Quanto tempo a esfera passa em queda livre? Ou seja, quanto tempo ela leva para chegar ao solo? Tá? Então, se ela é solta, a gente está trabalhando com queda livre. Então, a gente vai estar trabalhando na letra A com a ideia de posição e tempo. Então, a gente vai usar y é igual a y inicial, mais a velocidade inicial em y vezes o tempo, menos metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Okay? Dessa forma, ela vai chegar ao solo, posição de referência zero. Ela está a uma altitude de 145 metros inicialmente. Se ela é solta, ela não é jogada para baixo, então nós temos que a velocidade inicial em y é zero, então o t, menos meio, vamos considerar a gravidade sendo 10, pode dar uma divergência com a resposta, tá? Mas eu vou considerar 10 para facilitar o cálculo, vezes 10 quadrado, parecido com a questão anterior, né, da chave. Então, a gente vai chegar aqui, 0 igual a 145, menos, né, metade de 10 é 5 ao quadrado. Inclusive, a estrutura é bem semelhante, só mudando aqui a posição inicial. Então, 5t quadrado vai ser igual a 145. Logo, tempo ao quadrado vai ser igual. Bom, 5 vezes tempo ao quadrado é 145. Tá? Então, quer dizer que o tempo ao quadrado vai ser o 145 dividido por 5, que é igual a 29. Tá? Indo aqui, nós teríamos que o nosso tempo vai ser igual a raiz quadrada de 29, o que vai ser aproximadamente 5,38. A 5,38 segundos. O professor deu uma diferença ali, né? Que ali na resposta deu 5,44. Realmente. Por quê?
eu considerei a gravidade igual a 10. Tá? Gravidade igual a 10 quer dizer que ela vai levar menos tempo, gravidade maior, está sendo mais acelerado. O exercício, provavelmente, né, a resolução dele usou 9,81. Tá? 9,81, inclusive, nós teríamos como resposta 5,437, que é o 5,44. Tá? Mas daí usando 9,31. Como eu usei 10, né, o exercício não falou quando para usar, 5,38 é algo aceitável, né, devido ao valor da gravidade utilizado. Perfeito? Nós temos aqui o tempo que ele leva. Na B, ele quer que a gente determine a velocidade, né, com que ele chega ao Sol. Certo? Então, a velocidade em y vai ser igual à velocidade inicial em y menos a gravidade vezes o tempo. Tá? Velocidade em y vai ser igual à velocidade inicial em y é zero, menos gravidade. Vou usar 10. Tá? 10 vezes o tempo. Qual o tempo que ele leva? 5,38 segundos. Note que, como eu estou usando o valor anterior, provavelmente não bata com esse. O correto seria usar 5,4, né, que era a resposta da letra A, e com a gravidade sendo 9,81 e não 10. Tá? Então, existe uma divergência aqui devido aos valores que eu considerei. Então, a velocidade em y vai ser igual menos 10 vezes 5,38 é 53,8 metros por segundo. Tá? Pessoal, mas ali a resposta deu 53,3. Ou seja, essa diferença de meio metro por segundo é gerada por causa das aproximações que eu fiz da gravidade da letra A. Tá? Então, eu cheguei num tempo diferente. E aqui eu usei o tempo, né, calculado para A e a gravidade novamente igual a 10. Ah, mas deu negativo. Pessoal, o negativo que a gente tem dessa expressão é em relação ao sentido. Né? Como ela está em queda, esse menos está indicando que o movimento é um movimento retrógrado, tornando ela está no sentido de queda. Mas o módulo da velocidade, lembrando que o módulo é quando a gente está analisando o valor ali sem considerar o valor de forma absoluta, né, sem considerar o sentido em que está acontecendo, é 53,8 segundos. Então vamos aqui para o nosso último exercício desse vídeo. Considere o gráfico de velocidade pelo tempo do movimento de um corpo que parte da origem do sistema inicial e se desloca em linha reta. A seguir, analise as afirmações. Né? No caso, não temos as afirmações, foi perguntado qual é o deslocamento que ele realizou. Vamos lá, né, gente? Essa pergunta é aquela pergunta considerando análise gráfica. É importante que a gente situe-se. Né? A área abaixo do gráfico da velocidade é o deslocamento. Né? Então, se eu calcular essa área toda, dessa região aqui, eu vou ter o deslocamento. Vou ter o nosso delta x. Né? Só que eu preciso tomar um cuidado. Vamos entender aqui. Né? Quando eu vou calcular isso daqui, essa região é positiva, essa região é positiva, e essas duas são regiões negativas. Isso acontece porque a velocidade é negativa. O que eu quero dizer? Né? Nessa primeira fase, nesse primeiro momento, nós temos um movimento progressivo. Você tem um deslocamento. Aqui, você tem um deslocamento negativo, ou seja, ele está retornando. O que é importante que a gente entenda? Se eu somar os valores, né, pego o valor da primeira, de todas as áreas e somo sem considerar sinal, eu vou ter a distância percorrida, ou seja, o quanto que ele foi mais o quanto ele voltou.
Não é essa a pergunta. Ele quer o deslocamento. O que é deslocamento? É do início até o final, né? Então ele foi e voltou. O deslocamento dessa região aqui, tá? Não é o espaço percorrido. Tá? Então a gente precisa considerar os sinais, já considerando que essa parte negativa é a parte que ele retorna. Tudo bem. Como que a gente vai fazer? Olha, aqui nós temos um triângulo, né? Como que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A nossa base é 2, vezes a altura é 10, e eu vou dividir aqui por 2. Tá? Mas, aqui é um retângulo de base 2 e a altura 10. 2 vezes 10. Nosso último triângulozinho aqui, ele tem base 1, altura 10, dividido por 2. Tá? Tenho aqui as nossas áreas. A nossa região de baixo, eu tenho que olhar, a base aqui, por exemplo, é 1, assim, mais 1, vezes a altura é menos 10, dividido por 10. Entendeu? Positivo, os 10. Tá? Mais esse nosso retângulo, né, que ele tem uma base 2, uma altura de menos 10. Eu posso fazer essa conta, vou fazer ela, depois eu vou fazer uma análise para vocês, para vocês perceberem certas coisas. Então, ΔX aqui seria, né, simplificou esse cara com esse, nós temos aqui 10, nós temos 20, 5, menos 5 e menos 10. Né? Então, esse menos 5 com esse 5 cancela, esse menos 10 com esse 10 cancela, sobrou para nós aqui 20. Inclusive, esse gabarito aqui está errado, seria 20 metros e não 10 metros. Tá? Inclusive, deixa eu ver aqui. Se não é. Dois. Tem esse carinha aqui. Não. Dividir aqui por 2, sendo que 2 é um quadrado, não. Aqui é menos 20. Na verdade, sobrando 10 metros de. É, eu fiz a conta aqui, mas o que, que a gente poderia perceber? Pessoal, olha o seguinte, né? Essa região é semelhante a esta região. E essa região ela é semelhante a essa. Então, o que, que acontece? O deslocamento que ele fez aqui, progressivamente, é igual ao deslocamento que ele fez de forma retrógrada. Então, essa parte, nós temos, né? Esta parte com essa parte, elas automaticamente se anulam. Tá? É o quanto ele foi para frente, é o quanto que ele voltou. Então, ele não fez nada. Tá? Aqui também, essa região e essa são regiões simetricamente iguais. Né? Então, o quanto que ele foi para frente aqui, ele progrediu na trajetória aqui, é o quanto que ele retornou aqui. Então, essa região com essa região se anulam. Então, o deslocamento realizado é apenas essa região, tá? Que é 2 vezes 10 dividido por 2, que é os 10 metros. Tá? Claro que se eu fizer a conta toda, vai bater, mas se você conseguir perceber isso, claro, né? Se isso acontecer na situação que você estiver pensando, é muito mais fácil. Opa, isso aqui são iguais, estão em lados do eixo diferentes, ou seja, são sinais opostos, eles vão se cancelar, vai sobrar somente aquela parte, então só calculo necessariamente aquela parte. Tá? Inclusive, dava para ver aqui, ó,
2 vezes 10, 2 vezes menos 10. Então, ó, essa parte com essa. Né? 1 vezes 10 dividido por 2 vezes 1 vezes menos 10 dividido por 2 também se anularia, sobrando somente a primeira. Bom, pessoal, da mesma forma, então, que o vídeo anterior, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou trazer o último vídeo, trazendo mais 6 exercícios para nossa revisão. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo.